O Brasil nunca teve tanto empreendedor abrindo o CNPJ e tanta gente dizendo que a política só atrapalha. E como atrapalha aqui no Brasil, hein? Enquanto isso, de um lado, o governo muda regra, cria taxa, dá benefícios. Do outro, o pequeno empresário faz malabarismo para não fechar as portas. E olha que muita gente fechou as portas, sobretudo no Rio de Janeiro, na época daquela crise, né, sanitária que abalou todo mundo. E ainda é chamado de privilegiado. O empresário ele é chamado de malvadão, privilegiado. Dão tantos títulos para quem resolve empreender e mudar a história desse país. Mas no meio desse campo de guerra entre planilha, boleto que chega debaixo da porta o tempo inteiro, meus amigos, não é brincadeira não. E também a questão ideológica, surge um cara que decidiu jogar o jogo dos dois lados. Estrategista político e empreendedor nato desde garoto, desde os 12 anos de idade, criador de projetos que vão desde negócio digital até causa social. Ele fala de liberdade, bastidor de poder, economia real e do Brasil que não aparece no telejornal, principalmente em algumas grandes redes, que eu não vou falar o nome aqui para não dar moral para elas. Tudo isso enquanto tenta provar que dá, sim, para empreender num país que parece testar o empreendedor todos os dias. Eu passo por isso. E hoje, no podcast do Vencedor, vai sentar aqui um cara incrível e eu vou fazer pergunta para ele que muita gente tem medo de fazer. Vamos falar sobre política e como ela está matando ou, de repente, acelerando o empreendedor brasileiro. Será que tá? A gente vai saber disso dele aqui hoje. E você não pode perder. Fica até o final desse vídeo, porque a opinião dele é forte demais, é contundente e também, por que não, polêmica. Quem realmente ganha esse jogo? E, principalmente, o que você está assistindo precisa enxergar agora para não ser engolido por decisões tomadas lá em Brasília, enquanto você rala aqui em silêncio na sua cidade. Senhoras e senhores, recebam com muito barulho, muito aplauso, o grande, o fera, o brabo que encara geral, até mesmo aquele cara que todo mundo tem medo dele. Aqui, ó. Luizinho Patriota, seja muito bem-vindo ao podcast do Marcos Patti, meu irmão. E aí? Marcos, obrigado. Depois dessas palavras todas que você falou, meu irmão, eu fico até receoso de como retribuir. Mas eu quero aqui dar parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo, que é levar a informação lá para a ponta. A gente sabe que as grandes mídias, eles escolhem o que quer falar, né? E o trabalho que você faz, ele entrega lá na ponta. Então você que está assistindo, fica até o final. O trabalho que esse cara faz é maravilhoso. Se você não tá curtindo e seguindo, aproveita e segue logo, porque é conteúdo de verdade, é conteúdo de qualidade. Parabéns a você e toda essa equipe que tá aqui. Obrigado, prazer é meu te receber aqui, Luizinho Patriota. Me falaram muito bem de você. E eu falei, claro, eu tenho que levar esse cara e já vou começar logo com aquela na canela, que eu sei que você gosta. No fundo, para você, Luizinho, quem mais atrapalha o empreendedor hoje no Brasil? O governo, a burocracia ou o próprio medo do brasileiro em assumir o risco? Eu acho que nenhuma delas. Uau, essa aí é forte, hein? Nenhuma delas? Quem atrapalha é o próprio povo e o próprio empreendedor. E aí, assim, por que eu falo isso? Porque por muito tempo, eu tava até falando no início com você aqui sobre isso, por muito tempo foram nos enganaram, dizendo o seguinte, ó, não se mete na política não, vai empreender. Verdade, E aí verdade. pro povo da igreja, não se mete na política não, cuida da igreja. E no final, nós somos governados pela política. O empreendedor que tem o seu negócio, se a burocracia é muito grande, a culpa é do político. Sim. Se ele paga taxas altas, a culpa é do político. Se ele paga ou consegue empréstimo alto nos bancos tradicionais, a culpa é do político que tem bancos como o Banco do Brasil, como a AG Rio e outros bancos de fomentos do Estado que não atende o pequeno e médio empreendedor. Então, se o empreendedor entender
que a vida dele poderia ser mais fácil, poderia não ser tão difícil, tendo em vista que hoje, de cada 10 empresas que abrem, somente 2 conseguem passar do primeiro ano. E quando você vai conversar com essas outras que quebram, a gente entende que o problema dele é caixa. O problema dele é que ele começou abrindo seu negócio, e aí ele... Literalmente, o banco tradicional libera o cheque especial com juros de 15, 16, 18, até 20%, eu já vi. E às vezes ele precisa fazer um pagamento urgente para não perder o negócio dele. Ele entra no ciclo vicioso e quando vê, já acabou. Então, respondendo a sua pergunta, a culpa é da população, a culpa é do empresário, que ele precisa escolher representantes que defenda a sua bandeira, porque a gente precisa de pessoas que entendam, por exemplo, de empreendedorismo, que entenda da população, que sensibilize a causa nossa, que é tá se virando e carregando o país nas costas, porque o país não produz nada. A gente não pode esquecer isso. O governo não produz nada, o governo só toma do empresário. Quem carrega o Brasil nas costas são os empresários. Em cima desse contexto, dessa tua resposta, eu lembro numa publicação do Flávio Bolsonaro que dizia lá que a galera da esquerda estava dizendo que a culpa do Brasil tá desse jeito é do Bolsonaro. Mas o Flávio postou lá uma imagem dos últimos 30 anos, eu acho, e o Bolsonaro só aparece em 4 anos do governo, né? E o restante foi ali do Lula, da Dilma, ou seja, os governos que passaram os últimos 30 anos foi do PT, foi de esquerda, né? Socialista, Então, comunista, enfim. Então, se essa galera foi a mais escolhida, o que está acontecendo com a cabeça do povo, do brasileiro? E é por isso que eu comecei dando os parabéns pra você. E falando pra você que tá assistindo, seguir acompanhar. Porque o que acontece é que a mídia vende a narrativa que o governo paga. Ponto. A gente viu as grandes mídias recebendo milhões e bilhões do governo. O governo paga milhões, diz o que eles querem falar, e o povo que tá lá na ponta que não acompanha, porque tá lá se virando, eu também não vou culpar aqui, né, a população, dizendo, a culpa é sua que não acompanha. Pô, o cara às vezes acorda cedo, ganha R$ 1.518 reais. E aí, com o desconto todo, vai sobrar uma média de R$ 1.000 pra ele. Ele tem que pagar aluguel, luz, compras. Tu acha que dá? Não dá. Esse cara não tem tempo. Fica complicado. Esse cara não tem. Esse cara tá no looping, tá se virando nos 30, vai pra lá, corre atrás, pega um dinheiro, não sabe lá como ele tá fazendo pra se virar. Ele não vai acompanhar. E aí, às vezes no final da noite, ele chega cansado, ele senta, assiste a televisão e a Globo vai vender a narrativa que o governo vendeu pra ele. Por isso, por isso que eles querem cercear a internet. Porque a internet trouxe a liberdade. A internet, canais como o seu, traz exatamente isso pra ponta, para que as pessoas se informem. E vejam que, se o governo Bolsonaro só ficou 4 anos, e detalhe, foi o único, preste atenção, o único, nesse período todo, que deu lucro nas estatais. A gente vê hoje as estatais quebradas, precisando de 30 bilhões. É coisa de maluco. Eu vi um vídeo seu falando da questão dos Correios financiar parte do custo da COP30, que passou de 770 milhões de reais para a realização da COP30. Sim. Dito isso, eu vi também uma reportagem. Você falou sobre a questão do Correio e eu vi uma reportagem dizendo que o Correio precisa de 20 bilhões para se levantar, para oxigenar. E a gente sabe, são dados reais, tá aí para todo mundo ver, que no governo Bolsonaro ele entregou o governo para o PT com lucro, com caixa. O próprio Correio dando lucro, coisa que não se via há anos e anos, décadas, na verdade. Sim. E você, Luizinho, o que acha sobre isso? Por que Bolsonaro entrega o governo com dinheiro no caixa, o Correio, um estatal, dando lucro, que a maioria das vezes sempre deu prejuízo ao longo da sua história, e aqui não fazendo nenhum demérito contra os funcionários em relação aos funcionários dos Correios, que é uma instituição bacana, mas precisa se atualizar, precisa se modernizar, precisa oferecer um serviço melhor, porque está perdendo o mercado, você sabe disso, para grandes empresas, que eu também não vou citar o nome aqui, mas o que você acha sobre isso? E por que isso aconteceu? É simples. O modus operandi da esquerda é sugar todo o dinheiro que tem. Acabou, sempre foi. E aí, assim, às vezes as pessoas falam assim, a gente merecia passar por isso. Deus, aí eu vou trazer uma coisa, Deus ele é perfeito. Porque Deus fez a gente conhecer esses anos todos do governo PT, ter uma provinha maravilhosa do que é um governo da direita
Vamos devolver a esquerda de novo para o povo acordar, porque o brasileiro precisa, às vezes, de um sacode, sabe? Para ele poder ver que praga que é o governo da esquerda. E aí ver essa desgraça toda, empresas fechando, empresas dando prejuízo, o povo tá sentindo na pele. O empreendedor tá sentindo na pele. Então eu acredito que Deus permitiu que a gente passasse por isso tudo, para que a gente possa realmente, de uma vez por todas, entender o que é a esquerda e o que é a direita. E daí pra frente, agora tá nas nossas mãos, escolher o que é melhor pro nosso futuro. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo o modo de operante da esquerda é esse. Se você parar pra pensar, o que a esquerda fez de bom, né, pro país? Eu não consigo citar. Sendo bem honesto, eu não consigo citar. E eu lanço o desafio, você que estiver assistindo aí, pode me apresentar, que se tiver eu vou falar uma coisa boa. Não tem uma coisa boa, né? Eu me lembro que, eu não vou citar o nome pra gente fazer propaganda, mas o próprio Correio teve um prejuízo, né, bilionário, porque fazia entrega de algumas empresas. Uhum. E aí, de repente, o governo vai lá e taxa Essas empresas. essas empresas, né? E aí, deixa de fazer entrega. Então, o próprio governo, além de fazer publicidade e propaganda usando o dinheiro público, né, para se promover, ele consegue tomar uma decisão que quebra o governo. Então, assim, é uma incompetência ou eles são muito competentes para roubalheira. Não tem outra explicação. Você falou de uma grande rede de televisão que, para você, essa grande rede, ela é porta-voz do governo? Ela vende essa narrativa e essa narrativa engana o povo, conduz o povo ao erro em votar de novo no PT e botar no governo brasileiro, na administração da nação, pessoas que querem, na verdade, acorrentar o povo, né? Manter o povo num cabresto, criando um problema e, ao mesmo tempo, criando uma solução para manter o Estado gordo e o povo cada vez mais pobre. E aí, eu queria ouvir a sua opinião. Sim. A gente viu na COP30 o Lula falando que, não, na COP30 a gente vai fazer um negócio bem tranquilo, vai ser. Eu vou estar num barquinho, eu imaginei. Eu acho que eu fui até ingênuo. Eu imaginei que esse filho da mãe ia botar um barquinho e falei, vai fazer publicidade de um barquinho bem simples e vai enganar o povo de novo. Cara, Falou que essa é a Copa da Verdade. a Copa da Verdade. E realmente foi. Ele mostrou pro povo, né, o barco lá, que não foi um barquinho, foi um grande iate luxuoso, Muito. que custou milhões. E aí você fica pensando, a COP30 falando sobre sustentabilidade, cuidado com a natureza. Oi, tu sabe a quantidade de querosene que foi queimado ali para poder manter os barcos ali? Então, assim, e além disso, eles fizeram o desmatamento para a comitiva passar. Então, tu vê que o governo não tem responsabilidade, não tem gestão. E aí, assim, como é que a grande mídia defende algo nesse porte? Eles tentaram até bater nesse tio, mas a gente foi muito feliz que o Trump não perdeu nem tempo, ele não foi, e a única coisa que ele fez foi mostrar o seguinte: isso é uma sacanagem. Isso daí é uma sem vergonhice. E ele fez uma única postagem que foi uma. Na verdade, essa COP30 foi uma vergonha. Então, o que acontece é o seguinte: eles recebem milhões, a grande mídia, para defender aquilo que é importante para eles. Só que a internet tá engolindo esses caras e a verdade está aparecendo. É claro que eles demoraram 30, 40 anos para estar onde estão. Nós ainda somos muito novinhos, né? De 2017 para cá. Então acho que a gente tem mais um períodozinho para poder enfrentar, mas eu não acredito da volta do governo, tá? As últimas pesquisas vêm mostrando que o governo Lula vem derretendo, as pessoas já não estão aguentando mais. Então eu não acredito que o governo vai voltar. Isso para mim, nem a grande mídia vai conseguir sustentar isso, porque o sistema já começa já se afastar do Lula, ele já perdeu os ministérios do Centrão, o Centrão já se afasta. Quando o Centrão se afasta, tu já sabe que ali é colisão. É um prenúncio de uma Da ruína. derrota, exatamente. Eu achei interessante que o cara faz uma COP para discutir a questão climática mundial, beleza? Sim. Eles abrem 13 quilômetros de estrada, derrubando milhares de árvores. O cara faz um evento para tratar de questões climáticas e o clima esquenta com a invasão do Sol e dos indígenas. Boa. Cara, que loucura! Ele faz uma COP para discutir questões climáticas num estado que hoje está dominado
pelo narcoterrorismo. Estou usando uma frase que você usa, Sim. e depois a gente vai entrar nesse assunto, beleza? Sim. Uma cidade que tem 58 mil pessoas que não têm acesso à água potável e 1 milhão de pessoas que não têm acesso a esgoto tratado. É Belém. Sim. Cara, que loucura, e gasta-se mais de 200 milhões no aluguel das embarcações. Só de embarcações foram mais de 200 milhões. Agora, eu te pergunto, por que ele investiu na embarcação e não investiu em melhorar isso? A questão... Para deixar um legado pro Sim. Estado. Por quê? Porque eu seria a favor. Tô sendo bem honesto. Só que ele não quer deixar legado nenhum. Eles vieram mesmo para sugar tudo, para sugar tudo que pode sugar da população. E a população tá começando a enxergar isso, tá? Por que isso tá tão claro para mim, para você e para quem é de direita, que a grande massa não enxerga isso, Luizinho? Por quê? Então, a grande... A O gente... brasileiro tá cego? Não, a culpa é nossa. Eu vou chegar e deixar esse recado para a população. Nós temos uma missão. É como se fosse assim, eu já enxerguei como é. E aí, qual é a minha missão agora? Só eu não vou resolver. Eu tenho que multiplicar e proliferar, Sim. né? Eu tenho que difundir a informação. Então, cada vez que eu tenho uma oportunidade de falar o que está acontecendo, né? Porque, assim, a gente precisa mostrar que se o Lula estivesse fazendo um bom trabalho, eu não estaria batendo nele. Mas não tem como. O PT e o Lula é a desgraça do país. Então, assim, esse partido das trevas, ele só veio para destruir. Então, nós precisamos estar o tempo todo mostrando para a população os problemas que estão acontecendo. E aí, assim, a grande mídia não vai mostrar. Então, somos nós que temos que fazer. Eles não têm interesse em mostrar? É muito rentável financeiramente para eles. Eles perderiam publicidade, eles perderiam muitos Isso é negócios. feito, então, na sua opinião, por dinheiro? Não, na minha opinião, não. Eu posso fazer a convicção. Você vê, os investimentos aumentaram no governo Lula, então não tem explicação. O Bolsonaro mostrou que é possível fazer com pouco investimento, usando a internet. Ele usava o celular dele e fazia divulgação e informação. Né? E o Lula não, ele volta para aquele modus operandi da esquerda, que é usar as grandes mídias para poder entregar a informação e manipular o povo. Só que o povo está começando a não ser tão manipulado como antigamente. Porque ainda bem que há vozes como você e outros, diversos outros representantes da direita raiz no Brasil, para proliferar, para fazer reverberar essa voz libertadora para nossa nação. E eu espero que a gente consiga ser mais unido como direita, como conservadores. Sim. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu vou chegar num assunto aqui que é um pouco polêmico. Eu já vi você falando sobre isso. Que vozes que antes eram vozes poderosas, eram verdadeiras trombetas lá no Congresso Nacional, falando, defendendo o Bolsonaro. Vai trazer essa bomba pra cá mesmo, Eu né? vou trazer, pô. Defendendo a família tradicional cristã, que parará. E o cara é bom de oratória. Eu já tive com ele uma oportunidade pessoalmente. E agora parece que a coisa tá mudando de rumo. Acho agora que ele vai me odiar, cara. Agora, ele ora pelo presidente, tá tudo bem. Como cristão, tá tudo certo. Né? Tem que orar pelas Pode até autoridades. libertar, vai que ele liberta. É, vai que... E depois, daqui a pouco, ele aparece dizendo... Mas não é isso, o cenário não é oração, é aproximação, na minha opinião. E depois ele aparece dizendo na questão daquele dia 28 de outubro, o fatídico dia 28, e eu tava na rua e eu senti na pele isso, eu quase fui parado com a minha esposa por meliantes que saíram de dentro de uma comunidade jogando pedra, pau, armário. Praticamente eu tive que avançar, eu acelerei meu carro e de forma que eu ia passar por cima do que estava na minha frente, eu não ia parar para os caras me esculacharem. Enfim, aparece esse líder que digo que tem uma voz ainda muito forte no Congresso Nacional, e você sabe disso, que era um algoz do ele era um algoz do Chandelle, que deixou ele sem rede social aí. O Chander Cleison parece que vedou 2 anos da rede social dele, ficou sem rede social. E daqui a pouco ele aparece elogiando, pedindo desculpas, falando que 4 jovens foram assassinados, que eram da igreja dele, nessa operação que aconteceu na comunidade do Complexo do Alemão. E aí eu te pergunto, o senhor acha que essa figura, se você quiser falar o nome, você fala, essa figura é um traidor da direita no Brasil? Eu acho que na vida a gente precisa ser homem. E quando eu falo ser homem, a gente precisa ter uma palavra só. E esse senhor não tem palavra. Então, pra mim, nem é digno de falar. Você é homem, ele é. Meu Deus. Forte isso. Entende? Porque eu não posso hoje virar e falar, achar e ter a convicção que o Lula é um vagabundo, né? Que o que ele faz mata pessoas na rua. Porque cada vez que ele
não se coloca na condição de não enviar as tropas para o Rio de Janeiro, uma vez que ele não encara como crime os narcotraficantes dessa forma, como terrorista, sem dúvida nenhuma, ele pode... eu não vou falar que ele tá junto com os caras, mas ele não tá ajudando em bosta nenhuma a gente que tá aqui. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, eu tava saindo de casa, lá no Recreio, e eu peguei a Avenida das Américas num trevo que tava escuro. E aí tinha uma blitz ali toda apagada. Cara, a minha esposa entrou em pânico. A gente, na hora que a gente virou, a gente não sabia se era blitz ou se era a blitz falsa. Uma blitz falsa. E, cara, foi um pânico em questão de 2 segundos. E aí eu virei pra ela e falei assim, calma, é a polícia e a gente fez o procedimento e a passamos. Mas eu fiquei refletindo sobre isso. Cara, olha o terror que a gente já tem dentro da gente. Isso não pode ser normal. Eu não posso achar que esse sentimento que eu tenho dentro de mim quando eu entro dentro do carro à noite pra poder andar na rua, que a gente fica tenso, que olha pra um lado, olha pro outro, se encosta no motoqueiro, eu fico já desesperado, achar que isso é uma coisa normal, porque não é. E aí quando eu vejo um vagabundo que defende vagabundo, pra mim ele é vagabundo. E quando eu vejo um cara que estava do lado do Bolsonaro, foi vereador apoiando o Bolsonaro, teve a votação expressiva defendendo o Bolsonaro. De repente, acontece o que aconteceu com o Bolsonaro, ele perde o poder, e de repente ele muda o jogo todo e começa a sinalizar. É porque política é isso, é sinalização, é gesto. Ele faz gesto pra esquerda. Sim, sim. Centro e depois... E aí ele vira e fala, não, porque... Gravou um vídeo dizendo, não, porque alguém ligou pro meu gabinete e disse que o menino que foi morto, ele não era bandido. Mas como é que ele tem prova desse negócio? Quer dizer, alguém liga e fala e já sai defendendo. A vontade dele de defender a esquerda é tão grande, que ele não tá nem aí se é verdade ou mentira. Ele quer navegar com a esquerda. Então, pra mim, ele é um transpatriota, que eu chamo aqui. Ele se sente patriota. Esse termo eu não conhecia. É novo, ele é meu. Me adianta, né? Eu criei. Transpatriota. Ele se sente patriota. Ele acha que é patriota. Ele, na campanha eleitoral, ele usa o verde e amarelo, mas ele tá longe de ser patriota. Ele tá muito longe de ser patriota. Mesmo? Você falou um negócio. Esse dia eu tava assistindo um vídeo teu com muita atenção. Você passou um vídeo do camarada e a fala dele me pareceu uma fala muito estranha. Eu até comparei a fala dele com a Catanhede, que é aquela repórter que foi demitida da Rede Globo de televisão pela fala que, quando Israel atacava os seus inimigos, a baixa era muito grande. Mas quando os inimigos de Israel o atacavam, a baixa era menor. Ela estava dizendo, ou seja, tem que ter mais estrago do lado de Israel, né, do povo judeu. E aí aparece o nosso deputado federal dizendo que havia... Era da direita, pô, teu amigo. Não é da direita, não. Ele aparece dizendo que havia uma desproporcionalidade do número de armas que foram apreendidas comparado com a arma da polícia e só... Ele disse, dele, abro aspas, só 4 policiais foram assassinados. E do outro lado, mais de 100. Fecha aspas. Mais policiais. Dá a entender... Não, ele falou isso. Deixa claro isso. Não deixa subentendido, é claro, é explícito. Pra mim tá claro. Sério, cara. Pra mim não tem dúvida nenhuma que... Essa fala dele, então, sem dúvida. Que tipo de conotação, na sua opinião, Luiz? O pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que é um cara que prega o evangelho lá na igreja de Madureira, fala, mas ele vai sentir na pele nessa eleição. Vai. A urna vai dar resposta pra ele? Ele foi o único que apoiou o Eduardo Paz na hora que a gente fez campanha por Ramagem, né? Independente de qualquer coisa, ele foi... Pulou pro lado do Eduardo Paz, inclusive, ele hoje é secretário. Eu já tinha falado. Minha esposa tá aqui nos bastidores. Quando eu vi o menino dele se posicionando nas redes sociais, eu falei, opa, tem negócio aí. Esquece, tem negócio. Tem negócio aí e foi. Você vê que a secretaria lá. A questão não é ideológica, nunca foi, é negócio. Eu vejo muitos fiéis da igreja dele me procurando e falando que não quer saber dele pintado. Que isso, cara? É real. Sério mesmo? Real. A igreja dele fica em Rocha Miranda, é isso? Acho que é Madureira, por aquela região ali. Acho que faz parte do Ministério de Madureira. Mas fica ali, acho que por Rocha Miranda e tudo mais ali. Eu acho Exato. Que é então, assim, a gente vê uma realidade muito triste, né? Porque acho que, assim, um homem, ele só tem que ter uma palavra. Então, você não vai ver o Luizinho, por exemplo, hoje falar que, não, pô, eu sou contra o Lula e ponto. Eu acho que o Alexandre de Moraes, eu sou contra ele nas posturas que... E ponto. Na hora que eles mudarem, de repente não vou ser mais contra. E tá tudo bem.
Mas enquanto eles se posicionarem como eles se posicionam, eu sou contra. Né? Achar que a DPF ela é boa aqui no nosso estado, que proíbe os policiais de fazerem as incursões, achar que isso é normal, isso é uma vergonha. Eu não posso achar isso normal. Eu vivo no meu Rio de Janeiro, eu não penso em sair do Rio de Janeiro. Eu não sou o tipo da pessoa que, tá com problema, sai, muda. Não, a gente tem que resolver. Isso é um problema nosso. Isso é um problema do Fluminense, do Carioca. Nós temos que resolver esse problema. E como a gente resolve o problema? Já foi mostrado, o governador Cláudio Castro foi muito feliz, né, de fazer a incursão e mostrar que polícia é polícia, bandido é bandido, e nós temos que enfrentar isso juntos, né? Acho que a população já sinalizou, né, que nós não queremos isso. Nós queremos um Rio. O Rio foi capital do Brasil. A nossa cidade é maravilhosa. Isso Verdade. atrapalha com que turismo chegue, que recursos cheguem. Porque se o turismo crescer, o dinheiro girando no nosso estado aumenta, vai gerar mais emprego, vai gerar o crescimento do nosso estado. Então, quando a gente entende... Essa semana eu tive com o presidente da associação dos, dos profissionais de imobiliária, dos consultores, corretores de imobiliária. Corretores de imobiliário. E aí ele virou para mim e falou assim, Luizinho, você não sabe que uma coisa que representa a depreciação do imóvel em até 50% é o crime na região. É a falta de segurança. Meu Deus. 50%? É. Então, assim, você vê imóveis que valiam um valor hoje, as pessoas vão comprar, não quer saber qual a qualidade do, do cimento que foi utilizado, do acabamento. Não, elas querem saber o seguinte: onde é que tá o crime? Onde é que tá a boca de fumo? Porque o Rio tá tomado. Então a gente já tá no momento que a gente já deu baixo, já chega. Não dá mais pra gente achar que isso é normal. Não dá mais pra gente achar que a gente precisa andar como a gente anda, preocupado o tempo todo, tenso. E achar que vai vir um ladrão com a faca ou com um revólver todo capenga, que não é, eles vêm de fuzil. Então o cara que anda com fuzil, pra mim, sem dúvida nenhuma, é terrorista. Ele quer botar o terror. Porque se ele não quisesse botar o terror, ele só tava no grito, na faca, na mão, uma pistolinha. Mas não, o cara vem com fuzil. Então se ele vem com fuzil, é que ele sabe que é o único armamento que atravessa qualquer obstáculo. Inclusive até os carros hoje que tem uma proteção um pouquinho maior, ele não sustenta o tiro de fuzil. Então, você vê os carros blindados, no caso. Então, ele vai com o fuzil exatamente para tocar o terror. É pro terror as pessoas cederem e acabou. Então, se eles fazem dessa forma, por que na COP30 foi determinada a GLO e para proteger todas as entidades que lá estavam, que não foram nem muitos? Foi um fracasso, foi a Flop 30. Flop, eu falei Flop sobre isso. 30. Por que a Flop 30 teve GLO e o povo do Rio de Janeiro não tem a GLO do governo do estado? Então, em coisas como essa, a população tem que olhar e falar assim, calma aí. O Rio de Janeiro não pode votar. E aí, a pesquisa, o que me deixa muito feliz, é que assim, a mídia pode até trabalhar contra a gente, mas a pesquisa já mostrou que o povo da favela já não quer mais o crime. 80% já é a favor com que o governo, a polícia, faça o seu trabalho. Então, a gente está no caminho. A gente não chegou lá, mas a gente está no caminho. A gente já experimentou o que é o governo Lula, a gente já experimentou o que é o governo Bolsonaro, a gente volta a experimentar o governo Lula. Então, até aqueles mais idiotas, esquerdistas, ele não vai virar, mas ele vai ficar calado. O que for, pra mim, tá bom. Mas o cara que tá em cima do muro, ele vira, ele entende que a direita é o caminho, a solução. E é nessa aposta que a gente vai fazer em 2026. Eu, quando adolescente, ali, os meus 16 anos, eu frequentei muito a Vila Cruzeiro, chamado Parque Proletário na época. Isso é quase 40 anos atrás, não era Complexo do Alemão, Complexo da Penha, não tinha esse nome. E eu subia e descia tranquilamente. Eu soltava balões e fazia churrasco com os amigos, soltava pipa e tal. E eu não tinha medo de subir. Hoje, vou ser muito honesto com você, eu não tenho coragem de adentrar a Vila Cruzeiro e o Morro do Complexo do Alemão. Não tenho coragem. Estou falando sério para você, aos meus 51 anos, eu não tenho coragem de subir. Houve essa ação, a mega operação, uma das maiores de todos os tempos do estado do Rio de Janeiro, e houve lá mais de 100 baixas, ok? Infelizmente, morreram 4 guerreiros
Sim. E eu aqui lamento a morte, sobretudo, do Máscara, o Marcos Vinícius, que foi um cara que eu conheci na Delegacia de Crianças e Adolescentes ali no centro do Rio de Janeiro. É um cara que tinha quase 40 anos de polícia, um garoto incrível, acho que mais de 30 anos, eu acho, 28 anos, se não me falha a memória, corrigir aqui. É um cara que eu trabalhei com ele ali, prestando serviço para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e eu pude ver diferente. Era um cara com um coração, rapaz, incrível. O cara só via sorrindo e, infelizmente, faleceu ali nessa operação. Aí eu te pergunto que tem um lado da esquerda com uma narrativa de que foi uma covardia, ok? O Sim. próprio Lula, presidente do Brasil, falou isso. Do outro lado, a gente diz que nós somos de direito. Justiça. Foi justiça. Sim. Você, Luizinho Patriota, o que acha disso? Covardia ou justiça foi feita e quem foi de baixa tinha que ir mesmo? Eu acho que, se você perguntar pra mim se eu queria que pessoas morressem, eu falaria, claro que não. Eu Óbvio. Sim. sou um cristão, eu não quero ver a morte de ninguém. Mas quando a gente é colocado no cenário onde que é a minha vida ou é a vida dele. Então eu acho que morreu quem tinha que morrer. Quem morreu tava na mata, camuflado, com fuzil, atacando a polícia. Era só se render. Eles escolheram não se render. Então é pau. Acabou. Eu acho que é isso que aconteceu. E é dessa forma que a gente precisa levar para a população, porque a população hoje já sente na pele. E aí, assim, a pesquisa mostrou claro, a população sabe quem é quem. Os 80%, né, que diz que é a favor da incursão policial, é que o povo não aguenta mais. A população das comunidades, e não é só comunidade não, tem algumas regiões aí, principalmente ali no norte do Rio de Janeiro ali, pega ali Irajá, Vicente de Carvalho, Cosmos, Uhum. tá dominado pelo tráfico. Você pega aquelas regiões, os caras dominam. O gás tem que ser deles, a internet é dos caras, a água é deles, irmão, a luz é deles. Tu não pode vender o imóvel, senão os caras tomam o teu imóvel. Tu não pode alugar. Mas tu imagina, pai de família, trabalhou pra lutar, conquistar o seu espaço. Fica na hora, o tráfico vem, decide, dá tapa na cara, expulsa, pega sua filha, estrupa, se ela não quiser, ela mata. Isso não pode ser normal. A população já não aguenta mais, isso já tá claro. Então o que a gente precisa agora é subir o nível e avançar contra e acabar logo com isso. Isso para mim é muito rápido. Agora, é claro que o Lula já mostrou que é contra. Até porque ele teve uma votação muito expressiva nos presídios. Então, ele vai. A gente já sabe o lado dele. Isso pra gente é muito claro. Ele já escolheu um lado? Ele já escolheu, ele sempre teve esse lado. Pena que a população não tinha internet há muito tempo atrás para poder enxergar que o lado. A gente tem um lado vagabundo, a gente tem um lado do povo que corre atrás. E isso pra gente tá muito claro hoje. Meu brother, você fala muito de liberdade. Em que momento da sua vida política ou empreendedora você percebeu na pele que se você não entender de política, alguém vai decidir por você? Olha, a gente percebe isso quando a gente vai abrir a primeira empresa. Acho que todo empreendedor, quando vai abrir a sua primeira empresa, ele sente na pele a dificuldade que é. E quando ele precisa fechar, ele sente de novo na pele a grande dificuldade que é fechar uma empresa. Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre ter menos o Estado, né? E mais a coisa fluir livre, porque assim, tudo que o Estado mete a mão não funciona direito. Grave. Tudo que o Estado mete a mão não funciona direito. A gente precisa deixar as coisas correrem soltas. A gente luta pela liberdade, né? A gente é conservador, mas a liberdade econômica é para que ela flua. O governo já mama na teta com altos valores, né, de impostos que são arrecadados. E a gente ainda tem toda a burocracia que dificulta a vida do empreendedor e do empresário. Então, assim, eu te pergunto, o que o governo faz para ajudar o pequeno e médio empreendedor? Eu não conheço. Eu não conheço. Se não é um empreendedor ou grupos de empreendedores fomentando o network, né, fomentando desenvolvimento, você até falou, né, sobre palestra. Se não for a gente tocando esse barco, como sempre, não funciona. Então, assim, cara, o empreendedor, de verdade, é um herói. O empreendedor hoje no Brasil, ele é um herói. Você vê nos Estados Unidos, né? Quando a pessoa abre uma empresa, a população, de uma certa forma, vai lá tentar descobrir o que pode fazer para ajudar para a empresa do cara avançar, que gera emprego. Aqui no Brasil, não.
Aqui no Brasil, ele abre uma empresa, daqui a pouco chega um cara já cobrando uma taxa de segurança, daqui a pouco chega o cara, ó, o gás tem que ser ali, é coisa de maluco. E a gente achar que isso é normal, quer dizer, aí o cara tem uma transportadora, ele tem que contratar uma empresa de segurança, porque e é mais seguro, é mais... Isso não pode ser normal. É absurdo. Isso não, a gente não pode achar, né, que as empresas hoje que gastam fortunas, e não são elas que gastam, somos nós que pagamos, porque se o transporte tem que colocar mais valor para poder colocar segurança, seguro, o custo final do produto vai aumentar. Então quem paga essa conta é o povo, que poderia ter um produto mais barato. Tem um grande player na rede social que diz que o dinheiro não é público, o dinheiro é do povo, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso, Sim. Nós que pagamos os impostos. Você me lembrou de uma situação que aconteceu em Belém. Belém, os moradores da grande Belém, né, das cidades circunvizinhas ali e da capital também, são cobrados por uma facção que é predominante na região, o IPTU, cara. Os caras pagam como se fosse IPTU pro tráfico. Olha que loucura. Agora, 2 semanas atrás, antes do início da COP30, uma academia foi metralhada de um vereador da cidade lá. Acho que é de Belém, o vereador de Belém. Não sei se ele é do PL. Eu não sei, ele acho que é de direita. Sim, ele é de direita. Cara, fecharam a academia do cara. Ele teve que lacrar e botar uma faixa. Sim, demitiu todo mundo. Demitiu todo mundo, transferiu funcionários, enfim. Isso foi um que a gente viu. Agora, se você sair na rua e perguntar o que o empreendedor passa, eu me lembro, em Nova Iguaçu, quando eu abri uma unidade minha lá, e aí, na primeira semana, foi um cara lá cobrar a gente. A gente já falando de Nova Iguaçu há uns 10 anos atrás. Uhum. No centro aqui de Nova Iguaçu? No centro de Nova Iguaçu, tá? E ele virou e falou assim, não, a gente faz a segurança aqui e tal, e aí a gente cobra uma taxa. Eu falei assim, irmão, mas eu não pago nada. Não, irmão, mas aí é perigoso, pode alguém te assaltar. Eu falei, se assaltar, vai ficar assaltado. Não tem nada pra roubar. A gente tinha uma escola lá. Então, não rodava dinheiro lá, era tudo no boleto. Então, eu já fazia... Olha a mente que você tem que trabalhar. Você já pensa em construir o teu negócio, já blindar ele com um monte de coisa. Isso já atrapalha o negócio. O negócio tem que fluir. Sim. E aí, cara, uma semana depois, apareceu um cara estranho lá. Olhando, rondando. Aí, ficava só menina lá, me ligaram, pô, tem um pessoal estranho aqui. Cara, eu falei assim, a gente já sabe o caminho. Eu liguei pro 90. Liguei, fiz os contatos que a gente tinha o contato. E aí, a viatura começou a ficar lá. Uma vez esse cara foi lá. E a gente foi e pressionou o cara. Nunca mais apareceu lá. Mas eu acho que eu sou maluco pra fazer o que eu faço hoje, publicamente, mas eu já era louco antes. Eu não tenho essa negociação comigo. É certo, errado, errado e acabou. Não adianta querer me cobrar. De repente eu não serviria pra morar dentro de uma comunidade, porque eu não ia aceitar o que a população fica refém de uma realidade fora daquilo que a nossa Constituição nos dá essa condição. E eu, por conhecer os meus direitos, irmão, eu vou querer meus direitos. É claro que eu vou entregar meus deveres. Acho que a gente entrega até muito mais como empreendedor. Sim. Porque a gente faz milagres, gera emprego, né, paga o governo, sustenta o país nas costas. Então, eu acho que isso atrapalha de uma certa forma. E o governo, de uma certa forma, os políticos, né, eles só pensam na politicagem. Não são todos, é claro, mas uma grande parte. Isso atrapalha quem tá lá na ponta. Eu não tô falando de grandes empresários, não. Tô falando do pequeno empreendedor, falando do MEI, né? A senhorinha que tem lá o seu trabalho de artesanato, né? Que precisa, né, de uma verba para poder avançar o seu projeto. Aí eu vou falar assim, não, mas tem alguns bancos que fazem... Vai lá, acessa. O Luciano Huck conseguiu, né, financiar a aeronave dele por milhões aí. Mas vai o pequeno lá. Pelo conseguir... BNDES? Pelo BNDES, por outro... Fomento. Vai lá ver se a pessoa consegue a verba, com o nome todo direitinho, com tudo. Não tem experiência de crédito, não aprova, não fala o que é. Então, assim... Ou seja, o empreendedor que realmente precisa tem dificuldade. Aí ele recorre para um valor muito alto e, assim, ele não entende o game, acaba se enrolando e fechando. E eu já vi empresas boas, por exemplo, um restaurante bom, com comida gostosa, fechando. E eu já vi restaurante porcaria não fechando. Qual a diferença? Um entende de gestão, o outro tá fazendo um bom trabalho e ainda não entende de gestão
não entende o jogo que ele tá jogando. Eu tava prestando muita atenção quando você falou sobre a questão da tua empresa. Você abriu aqui em Nova Iguaçu e tal. Foi lá alguém tentar te charcar lá. Fico imaginando um cara que tem um salão, um salãozinho, uma barbearia. Você tá vendo muito garoto abrindo barbearia. Já Sim, percebeu isso ou sim, não? sim, sim. Mas aí se o cara lá cobra uma taxa de 150, 200 reais por semana, tu acha que esse cara vai aguentar? O cara que tem ali, faz ali uma barba, raspa um cabelo ali, enfim, faz o dinheirinho dele para ele poder sobreviver. Ele não aguenta com essa pressão, né? E eu tô até aqui com esse produto, que eu queria até te apresentar, pena que você não tem barba, né? Senão eu ia te dar de presente, que esse aqui, que é o Balme Bastão da Senhor Barba, né? Que tem, falo aqui para milhares de pessoas que me acompanham aqui do podcast, através dos shorts, dos vídeos longos. Você está numa situação como essa, que eu acabei de falar agora, que abriu um salãozinho e aí teu faturamento é baixo, está começando agora, e você não tem um produto para colocar aí. Que isso aqui também te ajuda a aumentar o ticket médio do teu negócio. Então você procura aí, em algum lugar dessa tela, vai ter um QR Code que você vai conseguir comprar os produtos da Senhor Barba com frete grátis usando o meu cupom, que está na descrição também desse vídeo, MP Vencedor. Não sei se vai dar para mostrar. Esse aqui é um balme bastão. Cara, eu queria muito que você tivesse barba, que eu ia falar para você experimentar. Mas passa na tua mão. Mas é incrível. No dia que você resolver deixar a tua barba crescer, você vai saber o que é isso. Você passa... Cara, é muito cheiroso. Você passa... É uma pomada em bastão. É inovação da Senhor Barba. E você esfrega na mão, aquece e passa na barba, no bigode. Dá um brilho. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque a sua barba é esse espetáculo. Não, comenta aí, o que você tá achando da barba desse cara? Né? Sem dúvida nenhuma, é um espetáculo. Agora você deu o pulo do gato, pô. Pô, deu o pulo do gato. Se você quiser ter uma barba cheirosa, uma barba macia, uma barba com muito brilho e sem friso. Bom, hein? Senhor Barba, daqui atrás de mim também tem outros produtos, shampoo, condicionador, balme, creme, esfoliante. E esse aqui, que é exclusividade, Luizinho, da Senhor Barba, que é o nosso patrocinador aqui do podcast. Dito isso, olhando para o cenário atual, com inflação, juros, mudança de regra toda hora pelo governo federal. Se um jovem te perguntar, vale a pena empreender no Brasil em 2025? Qual é a resposta brutalmente honesta que o Luizinho daria? Eu perguntaria pra ele, vale a pena fazer o que se não empreender? É o único caminho, na sua opinião? Eu não vejo um outro melhor caminho, o único não. Tá. Porque Tá, eu tô existe dizendo o caminho para prosperar, tá claro. o caminho para prosperidade, o único é empreender, não tem outro. Então, é um preço alto que se paga, não é fácil ser empreendedor. Muito alto. Né? Quem não gosta de estresse e problema, vira CLT, tá tudo bem, é importante. Né? Agora, se você é uma pessoa que gosta de enfrentar e tem coragem de enfrentar, pode ser empreendedor. Então, tem pré-requisitos de ser empreendedor. Então, antes de falar Quais seriam? sem dúvida nenhuma, eu buscaria nele para tentar entender se ele tem o mínimo aceitável para poder dar o passo. Eu acho que o cara que quer ser empreendedor, a primeira coisa que ele tem que ter coragem. Ponto. Tem que ser uma pessoa de coragem. Porque... e aí, como é que a gente descobre isso? No dia a dia, você tem que tomar decisões de coragem o tempo todo, né? E esse é um ponto importante. Acho que o outro ponto, né? Ele precisa ter a essência do que ele quer fazer. Porque, igual esse produto que você falou da Balme, né? É o balme bastão da Senhor Barba. Com certeza, né? Com certeza, eu não tinha visto nada parecido. Ele tá na academia, tá em qualquer lugar, na praia, ele tá com isso no bolso. E sem dúvida nenhuma, qual é o nome da pessoa? Pode falar, não? O nome da dona é a Andréia. A Andréia. Boníssima, lá de São Paulo. Eu tenho certeza que a Andréia, né, se inspirou em algo para poder fazer isso aqui. E ela nem tem barba. Não. E ela, Andréia, você não tem barba. E para ela construir isso aqui, com certeza ela se inspirou em algum fato, numa necessidade. Porque assim, eu acredito que uma empresa ela veio para poder resolver um problema. Uhum. Entende? Então, ela resolveu um problema. Eu não tinha visto nada parecido. Igual tem um outro produto aqui que eu tô curioso para poder perguntar, mas eu não sei a hora que você vai falar, mas eu vou esperar para poder... Eu nem perguntei antes, eu falei, vou esperar para perguntar na hora. Porque o empreendedor, na minha opinião, humilde opinião, nada mais é do que um solucionador de problema. Quanto mais problema você resolver,
mas recompensa você ganha, mas você cresce. Eu digo sempre que entre CLT e tá tudo bem se o cara quiser ser Tá CLT, ótimo. estabilidade, Claro. funcionário público, tá tudo certo. Sim. Cada um faz a sua escolha, né? Nós temos liberdade ainda no Ainda Brasil para temos. isso, né? Para isso, Talvez, sim. se não mudar, talvez perderemos essa liberdade. E Deus nos livre disso. Mas entre CLT e empreender, para mim, o caminho mais rápido para prosperar é o empreendedorismo. Não é o mais fácil. Repito, não é o mais fácil. Porque ele não tem férias, não tem feriado. Não vou dizer que ele não tem Trabalha paz, porque 14 paz é horas muito pelo interior. menos Mas, por cara, dia. ele vai trabalhar demais. Sim. Ele vai trabalhar demais, irmão. E ainda vai ter a carga do governo, sobretudo desse governo, que toda hora cria uma taxa, cria um imposto, cria uma burocracia e existe uma morosidade que o nosso presidente Bolsonaro queria desburocratizar, acho que a palavra é essa. Se a gente tivesse mais um mandato do Bolsonaro, velho. isso aqui seria um país... E se nós não tivéssemos o que aconteceu, que foi essa crise sanitária que abalou o mundo inteiro. Se a gente conseguisse mais um ano de mandato, as pessoas nunca mais vão querer a esquerda no Brasil. Eu acredito nisso. Ele tinha, os projetos eram maravilhosos, o ministro, a gente falou aqui num podcast anterior a esse, do ministro da Economia, o Paulo Guedes, cara, é incrível, esquece, o cara era, gente qualificada, gente pronta, gente habilitada. Na pandemia, conseguiu todo esse resultado Você imagina? positivo, né? Aí você vê, a gente tá em pandemia, a pandemia é o PT. PT, pandemia tradicional. Você lida com a política e com os negócios, né? A gente Sim. sabe disso, é um empreendedor, é um cara que tem aí 2026, está logo ali, não é isso? Sim. Qual foi a vez em que a política quase destruiu um projeto seu? E como você virou esse jogo? Cara, boa pergunta, hein? Quando a política quase estragou um projeto? Na verdade, assim, às vezes a gente vai fazendo negócio, quando a gente faz negócio é muito complicado, porque às vezes a gente esbarra na ideologia do possível parceiro. E aí eu, particularmente, né, eu tenho uma rede que a gente chama uma rede, né, direita empreendedora. Cara, eu não quero fazer negócio com ninguém da esquerda, porque não dá pra fazer negócio. Que isso, sério? É real, é real. Se o cara for de esquerda, eu não faço negócio. Seria uma discriminação isso? Pode ser, posso ser processado, não tem problema nenhum por isso, eu pago Não, por não isso, sei pela não. minha ideal. Mas eu não contrato ninguém de esquerda, não contrato. Se for de esquerda, Você eu diz não contrata para Pra o teu trabalhar, negócio? não contrato. Se o cara for declaradamente Não contrato. Se não for, eu vou canhoteiro, descobrir. se ele não for... Eu vou descobrir. Minha equipe de RH tá pronta pra poder descobrir Sério, Zé? claro. Ou, se for de esquerda, a gente não contrata, e se for de esquerda, eu não faço negócio. Então, quando isso acontece pra me atrapalhar, nunca, porque eu não faço negócio com eles, então tá tudo bem. Se o cara for de direita, a gente faz negócio. Se for esse cara cheio de mimimi, cheio disso, daquilo, cheio de ideologia esquerdopata, fora do teu negócio, fora de negócio teu como sócio. Eu perco tempo. Assim, a vida é muito curta, a gente só tem uma vida. Presta atenção, a gente só tem uma vida. Se eu ficar gastando a minha energia com pessoas que estão desconexas daquilo que eu acredito, eu vou perder tempo. Sim. E eu não tô pra perder tempo. Eu nem tenho tempo. O pouquinho tempo que eu tenho, se eu ficar gastando a minha energia. Imagina, tu trabalha o dia todo, chega em casa, o cara... Isso acontece com muita gente, tá? Eu vejo muito empresário falando assim, tô cansado. Mas por que tá cansado? Não, porque fulano de tal, Beltrano... Aí tu vê que os problemas que essa pessoa tem, a maioria dela não é dela, é de terceiros, de quartos, de quintos que gerou. E eu faço sempre uma pergunta, por que você não tirou essa pessoa da tua vida? Porque é muito fácil. Depois que eu aprendi o poder de levantar e seguir, esquece, irmão. Foi libertador. Conversar, bater papo, discutir política, debater tranquilo com o cara de esquerda, Não tem beleza. problema. Para contratar e pôr esse cara dentro da tua empresa que você Nem na minha vida. que você... Nem na minha vida. Você Nem não na carrega minha vida. É mesmo, cara? Nem na minha vida, pô. Esquece. Não. Tô fora. Porque é uma questão... não é só ideológica, é uma questão de métodos de viver. Eu já escolhi um caminho pra minha vida. Se eu tiver com um cara que fica de historinha, que apoia o aborto, um cara que apoia a liberação das drogas, um cara que é a favor da ideologia de gênero, o modus operandi da mente dele é totalmente diferente da minha. Não é só sobre a ideologia. Que ele do jeito que o cérebro dele tá processando isso, ele processa todas as outras coisas da mesma forma. Então, o meu modus operandi não é dessa forma. Então, a gente vai contra ter... todos os seus valores e princípios que você pré-estabeleceu, né? Então, eu na mesma hora,
às vezes de uma maneira educada, me afasto, não atendo o telefone. É libertador, né, cara? Você não atende o telefone. É verdade. É, Traz uma leveza, não traz? esquece, e é assim que faz. Muita gente acha que político não sabe o que é trabalhar. E o que um deputado, um vereador ou um presidente não faz ideia sobre a rotina real de um pequeno empreendedor, na sua opinião? Olha, eu acho que a gente precisa avançar nessa pauta. Porque se você fizer. A gente não tem uma pesquisa, eu já procurei, não achei, né? E aí fica aí até se alguém achar, colocar aí nos comentários pra gente poder ver. Eu não vi nenhuma pesquisa que mensure a capacidade de entendimento dos políticos, seja vereador, deputado, senador, de entender a realidade do empresário e do empreendedor, que carrega o país nas costas. A gente não pode esquecer disso. Você me permite aqui fazer uma pausa aqui para dizer que eu vejo isso mais do lado da esquerda. Porque tanto o presidente Lula quanto os seus ministros e pessoas que andam ao seu lado, seus apoiadores, batem muito no empreendedor, cara. O empreendedor é o malvadão, o investidor, a Faria Lima é ruim, cara, o mercado. Sabe, o cara tá tentando prosperar. O cara se tornou investidor, ele é o malvadão, ele o crime tá na Faria Lima. Também pode estar em todo lugar do Brasil. Sim. Mas fazer esses comparativos entre narcotraficantes e a Faria Lima, onde gira o coração do Brasil economicamente, todo mundo sabe disso, Sim. em São Paulo, você sabe também. Acredito que você também, como eu, seja investidor no mercado financeiro. Então, o político de esquerda, ele tem essa tendência de bater muito no empresário, no empreendedor, no cara que tá aqui na ponta, né? Sofrendo com tudo isso. Ele não faz ideia, O que realmente. você vai esperar de um sindicalista que nunca trabalhou, é aposentado? Quem? Quem é Não, esse? tu vai saber quem é que eu tô Ah. falando. Um sindicalista, foi presidente do sindicato, nunca trabalhou, perdeu o dedo, se aposentou, recebe umas 3 aposentadorias. Tu acha que ele entende a vida do empresário? Tu acha que ele vai defender? Ele não vai defender, ele vai defender bandido. Foi o que ele fez agora. Mas isso aqui é Porque uma ele... pessoa fictícia ou é real? Essa Não, pessoa a que gente tá você falando do Lula, pô, entendeu? A gente tá falando do Lula. Mas ele nunca trabalhou? Ele não trabalhava em São Bernardo do Campo, cara? Vai lá ver, pesquisa lá se ele já trabalhou. Ele Nunca- fala. Não, falar, eu também falo um monte de coisa aqui. Eu posso falar um monte de coisa. Os apoiadores dele acham que ele é um cara batalhador. Vai ver lá daquele pessoal que fala quem já trabalhou. Você vê o ministro que não tem nem a graduação do segmento, que não tem nem o histórico, o Haddad, o Tachad, né, que a gente Ele não chama. se formou em economia? Não fez ali doutorado, bacharelado? Foi 2 meses, 3 meses só e saiu fora. Eu achei que isso fosse fake. Não... Não, é real. Então, assim, Enfim. é uma... Agora, como é que você vai esperar que essas pessoas defendam, né, aqueles que geram impostos, que geram emprego e carregam o país nas costas? Então, a nossa missão é muito séria. O que a gente tá falando aqui hoje é pro pequeno, pro médio, pro grande empreendedor, né? Mas principalmente pro pequeno, pro médio, pro grande já entendeu o jogo. Sim, sim. O médio também já tá bem esclarecido. Agora, o pequeno, ele ainda não entendeu. Ele tá ali se virando, lutando, correndo atrás, e trabalhando 20 horas por dia. A realidade do pequeno é essa. Verdade, verdade. Esse cara não tem nem tempo. E a nossa missão é plantar a sementinha na mente dele. Falar assim, cara, a gente precisa ter representatividade, principalmente na questão do empreendedorismo, porque é importante, porque a gente não vê. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, que é diferente, a gente viu até o Dória, né? Que eu sou contra o Dória, tá? Mas eu vou falar sobre Calça esse. apertada? O calcinha apertado. Você não é muito fã dele, não? Cara, o cara é a mesma história do sem vergonha daqui, não tem palavra, entende? Hoje o cara fala uma coisa, amanhã fala outra. Então, É que ele como foi é que... apoiador do Bolsonaro. Né? Até onde era conveniente. Depois ele mudou o jogo Foi por todo. conveniência, então. Sempre é por conveniência em alguns mundos. Mas vamos tirar uma parte boa, né? Porque a gente tem que separar sempre o joio do trigo. Eu não posso colocar tudo numa única sacola e dizer que tá tudo é ruim. Mas tem uma coisa boa que até eles fazem lá, que é a fomentação do empreendedorismo, envolve a política e trazer e fomentar. E é por isso que São Paulo carrega o país nas costas, né? É quase um país, né? Podemos dizer assim. Mas a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente está começando a fazer isso, mas a gente precisa fazer mais. A gente precisa fomentar mais essa questão do empreendedorismo, com apoio ao empreendedor de uma forma mais ampla, de uma forma mais esclarecida, para que a gente possa ter uma longevidade dos negócios. A gente não pode enxergar que o negócio com 1 ano tem que fechar, que o negócio tão rápido tem que acabar. A gente precisa trabalhar
nesse suporte. Eu acho que o poder público tem essa obrigação, porque ele vive recebendo dinheiro do empreendedor. Então, se ele vive disso, ele tem por obrigação avançar nisso. E a gente vê poucas políticas públicas voltadas para isso. E falar em pequeno empreendedor, e você já tinha meio que falado aqui um spoilerzinho, eu quero apresentar para nossa audiência, para os nossos telespectadores, a galera que é inscrito aqui no nosso canal, é a galera que vai assistir esse vídeo, a farofa da Tiquel. A farofa da Tiquel a Tiquel é minha esposa, que na nossa pizzaria, o Vô Vicenzo, que está passando aqui na tela, daqui a pouco vai aparecer uma pizza maravilhosa, que você vai ver aparecendo aqui. E o Luizinho, né, patriota, vai estar lá me visitando, comendo uma lasanha, uma pizza comigo. Olha só, olha que maravilha. Isso não é chat GPT, não, tá? Essa é a imagem real. Olha, eu é sou de verdade. Eu sou fã de pizza. Não, você não é fã, não. Se você for, você já tira lá na minha pizzaria. Então eu vou fazer um desafio. Você vai lá essa semana. Ah, então tá resolvido. Eu duvido que você vai. Eu vou, pô. Não. Eu vou postar Você não vai sair do Recreio pra ir, não. Pô, esquece. Claro que eu vou. Então aqui, ó, farofa da Tiquel é uma forma gourmetizada de comer farofa. Você não é dessa época, você tá novo ainda, um menino, mas quando eu era mais novinho, a minha mãe saía de São João de Meriti com frango, arroz, vinagrete, ia pra praia da Zona Sul, Ipanema, Copacabana, e a gente levava farofa ali no prato, no saco, enfim. E éramos chamados de farofeiro de forma muito discriminada, tinha esse estereótipo, né? E hoje a farofa da Tiquel veio quebrar isso, né? Esse paradigma de farofeiro, e você tem uma farofa para comer a qualquer hora. Essa aqui, meu amigo, você não tem ideia. Sei de que eu tô vendo esse Essa aqui é farinha de copioba baiana, dourada, azeite extra virgem, manteiga, salsa, tomilho e alecrim desidratado, pimenta do reino, sal, cebola branca caramelizada no açúcar demerara e castanha de caju triturada. Irmão, esquece. Eu vou falar, vocês... Essa é sua, vocês tá? não... Essa é sua, tá de presente. Obrigado. Presente, pô. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês devem estar aí, não estão enxergando, mas eu gosto muito de farofa. Abre sem cheiro. Dá vontade de abrir, pegar, se tivesse uma colher aqui, eu ia comer a farofa na hora. A gente arruma uma colher pra você. Aqui arruma uma colher, tá cheirosa. Não, assim, tipo, tô falando na moral. Essa farofa a gente acertou nessa receita. Eu vou comer hoje, eu vou fazer... Tá muito boa. Um bife, cabe, um bifinho. Cabe com bife, com feijoada, com, irmão, com fazer um churrasco. bifinho hoje e vou... Apareceu a colher aqui, aqui é assim, gente. Ao vivo é assim. O Jorge já trouxe aqui a colher. Obrigado, Jorge. Vamos experimentar. Não, mas é braba demais, cara. Essa farofa é muito gostosa. Eu fiquei falando isso. E a turma aqui é fera. Pô, deixa um like aí, dá essa moral pra farofa da Tiquel, pô. Passa e deixa o seu comentário. A Tiquel tá aqui atrás. Eu vou provar sua farofa, ó. E é pote de vidro, tá? É reutilizável e você pode fazer igual aquele refrigerante retornável, que eu não vou falar o nome, que não estão me dando nada. Se você trouxer o vidro quando você comprar, você ganha 5% de desconto na sua compra. Então, isso aqui você pode levar para qualquer lugar, essa farofa desse, de comer, sim. A qualquer hora, o slogan é isso. Se eu quiser comprar, como é que eu faço? Você pode chamar no WhatsApp e tem aí o Instagram, farofadatiquel.oficial, para você acessar, ou na descrição aqui desse vídeo tem lá o @ do nosso Instagram. O melhor, eu comi, você come farofa, ela deixa logo seco, né? Já desce seco. Essa aqui não deixa, não. Mas tá legal, mas de verdade, quero ver o teu feedback verdadeiro. Se não fosse, eu falar assim, boa, né? Mas não, era boa mesmo. É porque essa farinha é uma farinha com uma textura um pouco mais grossa. Não sei se você percebeu. É uma farinha baiana de copioba, é de mandioca, é claro, mas é chamada farinha de copioba. Tamires, minha esposa. Ela adora esse tipo de farofa. Você vai amar essa farofa. E ó, esquece. Não vamos fazer farofa nunca mais. A gente só vai pedir lá, esquece. Tem gente que diz: se você se posiciona politicamente, perde cliente. Eu vou repetir. Tem gente que diz, por aí eu já vi várias pessoas dizendo isso, que se você se posiciona politicamente, perde cliente. Na sua experiência, posicionamento político forte afasta ou atrai mais negócio? Você, Luizinho Patriota, já perdeu dinheiro por falar o que pensa? Olha, eu não perdi só isso, não. Eu vou ser mais pontual. Eu me lembro quando eu comecei a me posicionar, eu perdi mais da metade dos meus seguidores. Sério? Sério. Na época eu tinha, sei lá, uns 4.000 seguidores, fui para 2.000. Mas a gente
eu não vou dizer que a gente perde. A gente troca o ruim pro bom. Hoje eu tenho mais de 40 mil Eu vi lá. seguidores. Parabéns. Então, eu tinha 4, perdi pra 2, fiquei em pânico. Porque saiu 2.000 muito rápido, sabe? De repente, em menos de 1 ano e pouco, quase 2 anos, a gente bateu a 40 mil. Tem 1 milhão de visualização por mês na nossa rede. Me deixa muito feliz. Hoje as pessoas me encontram na rua, agradecem pelo que a gente faz. Então, eu penso o seguinte: saíram as coisas que eu não quero perto de mim, vieram aquelas que eu tô buscando. Então, por muito tempo, eu não me posicionei no universo. Aquela história seguinte: quando você joga pro universo, o universo te devolve aquilo que você jogou, Uhum. não é isso? Sim. E eu joguei o bem, que é a direita, que é os valores que a gente defende, e eu trouxe de volta um monte de patriota. Quero aqui agradecer a cada um de vocês, porque sem o apoio de vocês, nós não chegaríamos em lugar nenhum. Contem comigo sempre, como eu sempre falo, né? Tamo junto até depois do fim. Você sabe que você tocou num assunto muito importante, eu fiquei muito triste. Confesso a você, ao longo dos meus 51 anos, sou um cara um pouco politizado, bem menos que você, é um cara que está muito mais avançado do que eu em conhecimento político. Eu postei um vídeo no meu Instagram, entrevistando o Felipe Tropa, que é meu amigo, você conhece, aqui de Nova Iguaçu, ele falando do senador Flávio Bolsonaro. E muita gente entrou no meu Instagram. Um vídeo lá que chegou a bater hoje, está com 260 mil visualizações, vídeo tem 2 semanas de postado, falando, pô, tu é pretinho, tu é preto e tu é de direita, tu tá de sacanagem. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, mas é a galera do amor, é a galera que fala sobre discriminação racial, com preconceito racial. Pô, e bater num cara só porque o cara é negro e o cara é de direita, ou seja, o cara ele tem que ser negro de esquerda, ele é obrigado a ser negro de esquerda. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque é a galera que prega o amor, levanta a bandeira da diversidade. E como é que o cara mete o pau no. Mas assim, tem comentários lá que são absurdos, Eu tá? acho que Xingamentos a absurdos. ideia não é meter o pau que eles fazem, não. Eles querem dividir para multiplicar. Essa é a ideia da esquerda? Esse é o modus operandi da esquerda. Uhum. Então, eles querem separar, né, os LGBT, não sei o quê, vai. Uhum. E aí eles querem separar os negros, as mães solos. Aí eles querem separar os carecas, eles não separaram. Eu acho que os carecas são tudo de direita. Tem um aqui, não, hein? Mas é só esse que não. Mas a maioria deles, eles fazem isso. Então, toda vez que vê algum movimento contrário, por exemplo, você vê uma mulher defendendo os homens, pronto, ela vai tomar pau. Quando você... Na esquerda, a mulher não pode defender homem? Não pode. A mulher é feminista e tal, não sei o quê. Ela é empoderada. E Não essa raspa o coisa sovaco. toda. Essa coisa toda. Então, quando você vê isso, elas tomam pau. Então, quando você vê o negro, também toma pau. Quando você vê um favelado também, que se posiciona, ele toma pau. Então, assim, mas é o modus deles. Eles foram treinados para isso. E a gente precisa entender o jogo que a gente tá jogando. Eles foram treinados para isso. O nosso papel... A gente não precisa de 30 anos, como o Lula falou, o nosso trabalho não é para projeto para agora, é para 30 anos e tal, não sei o quê. E eu vou falar para vocês, o nosso projeto não é 30 anos, não. Acho que sim, em 10 anos, né? A gente já passou uns 4, mais uns 6 anos. Se a gente aumentar a nossa pegada com o auxílio da internet, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Então, a pegada nossa é essa. O nosso sucesso não vai chegar agora. A gente tem uma coisa que é importante, nas próximas eleições, né, o próximo presidente vai indicar 3 novos ministros do Supremo. Isso pode mudar todo o jogo nos próximos 10 anos. Né? Aquilo que o Bolsonaro falou, eu preciso da maioria no Senado e a maioria na Câmara. E a gente precisa do Executivo. A gente precisa eleger o próximo presidente para que a gente tenha a maioria no STF. Então a gente já tem 3 lá. Né? O Fux veio se posicionou, a gente já tinha 2 com mais um. Se a gente conseguir botar o próximo presidente lá, e essa é a nossa maior missão, a gente vai ter mais 3, a gente vai ter 6 no STF. Ou seja, a gente já começa a jogar um jogo já com uma paridade maior. Quando a gente trata no Senado e no Congresso de maneira geral, se a gente escolher os não... Tem que tomar cuidado com os transpatriotas, porque ano que vem, o que vai ter Esse gente... negócio vai pegar de transpatriota. O que vai ter gente de verde e amarelo falando que é direita... Não acha que vai aparecer? Na de vereador apareceu um monte. E o dito cujo? O dito cujo que tá nessa transição, ou já tá transicionado, eu não sei como é que tá, porque eu não sei, tem hora que ele fala uma coisa, tem hora que ele fala outra, já não sei mais quem ele é. Acabou. Eu não, enfim, não sei mais quem ele é. Ele tá vindo pesadão aí, parece que realmente ele se inclinou.
Parece, né? Por conveniência, por dinheiro, eu não sei. Nem sei se rola isso, mas enfim. Ah, é complicado, meu irmão. Qual é a tua esperança para 2026 em relação ao executivo, ao governo federal, uma vez que o nosso presidente já passou, nessa data que eu falo agora, mais de 100 dias que ele está preso. Você sabe disso, foi agora que muitos políticos e amigos se posicionaram em relação a isso, né? Que é uma verdadeira injustiça que estão fazendo Sim, com o presidente sim. Bolsonaro. Mas muito pouco provável que ele consiga se candidatar, uma vez que ele está Eu inelegível. tenho que discordar de você. Tem. Tem. Pode ficar à vontade. Porque a gente Eu não falar vou de brigar com você, não. probabilidade na política é algo muito dinâmico. É, quem achou que o Lula seria solto e seria candidato, seria eleito? Verdade. Eu também achei que Tô fosse. falando de probabilidade. Então, Eu assim, torcia para que não fosse. a política é diferente dos negócios, né? Os negócios você trabalha com probabilidade, né? Com caixa provável. Você consegue mensurar isso. Mas na política, né? A gente viu... acontece um fenômeno, tudo muda. Então, assim, eu não sei que fenômeno pode aparecer e qual mudança pode acontecer. Entende? Eu não quero aqui navegar na utopia, beleza? Não, sem Você é um cara utopia. muito racional, você é um cara muito inteligente. Sem Na utopia. sua humilde opinião, você acredita que existe a possibilidade de Bolsonaro se tornar elegível? Na minha mente, só temos um candidato, que é Jair Messias Bolsonaro. Se por um acaso ele não vier, se ele falar o Totó vai, eu vou trabalhar pra Totó ser eleito. É mesmo. Real. Vamos lá, vamos aqui, vamos viajar um pouquinho? Vambora. Caso ele não seja, eu espero que seja, é a minha torcida e oração por isso, tá? Quero deixar claro aqui para minha audiência. E respeito quem quiser pensar diferente. Caso ele não possa, Sim. caso o sistema, essa engrenagem chamada sistema, não permita que Bolsonaro volte ao jogo político. Luizinho Patriota acredita que quem se levantará em nome da direita para ser candidato para 2026? Não é só o que eu acredito, eu acho que o que é justo, né? A única pessoa que tá pagando um preço muito caro é o Bolsonaro. Né? Ele é o único que tá acessado de tudo, ele e os Tá. outros patriotas, mas ele Sim. é o líder. Sim. Né? Então, eu acho que por respeito e gratidão sempre pelo líder, que eu acho que é assim que a gente tem que viver a vida, Ok. ele tem que escolher quem vai ser. Então, assim, eu não posso falar quem vai ser João, Maria, José. Eu tenho o seguinte, quem ele falar que é, eu tenho que apoiar, ponto. É assim que eu tenho que pensar. Você pensa que o próprio presidente, Né? Ele tem que ser. mesmo estando cerceado, tem que tomar essa decisão em nome Só cabe, do Brasil. na minha opinião, só cabe a ele. Não Entendi, cabe a outra entendi. pessoa. Não cabe ninguém que tá fazendo movimento aí, tá fazendo nada. Acho que Sim, tem que respeitar, porque se a gente hoje enxerga como enxerga a direita e a esquerda, foi graças a Bolsonaro. Então, eternamente, eu vou ser grato ao presidente Bolsonaro. Eu não gosto de vender susto, não, tá? Uhum. No mercado financeiro, isso acontece muito. O mercado, ele trabalha em cima de previsibilidade. Se a taxa de juros vai diminuir, a Sim. bolsa sobe, ao contrário. Se, e Deus nos livre, que os céus nos ouçam, o PT não continue no governo. Que Lula não se reeleja. Não desejo o mal dele, mas que ele não se reeleja. Certo. E que ele não levante nenhum outro nome na esquerda para presidente do Brasil. Uhum. Mas se acontecer a esquerda se perpetuar no poder 2026 até 2030, o que Luizinho Patriota acha que pode acontecer no Brasil? Seja honesto. Se a esquerda se reeleger, seja lá com Lula, seja lá com quem for. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que na vida a gente tem que ter um objetivo, uma meta. E um plano. Né? Tem que ter um plano A, plano B. Eu não acredito. Eu acho que só tem que ter um plano. Porque se você tiver o B, você fica pensando no B, você não faz o A acontecer. Eu acredito muito que a gente acontece e faz acontecer aquilo dependendo da energia que a gente coloca sobre aquilo. Ok. Então, sempre quando eu crio um plano, é aquele único plano e eu vou me dedicar incansavelmente para que ele aconteça. Pensando nisso, né, eu não vejo a possibilidade da gente perder, né, as eleições para a esquerda. Tendo em vista os dados, tendo em vista o mercado, tendo em vista o Centrão, que já desembarcou Já do projeto. Não, sinalizou não, eles já saíram do governo. Uhum. Então, assim, matematicamente, eles já não têm a maioria. Então, assim, como isso vai acontecer? Eu acho que hoje a realidade está muito difícil, né? Tendo em vista já algumas votações que aconteceram, né? A gente vem acompanhando, então eu acho
pouco provável da esquerda se perpetuar no poder. E aí volta a opinião pública, volta a nossa obrigação, volta a nossa missão Claro, em ficar o tempo claro, todo lembrando, claro. porque as pessoas esquecem muito o que comeu anteontem. Então, assim, a nossa obrigação é ficar o tempo todo lembrando. Lembra que a esquerda que botou a taxa das blusinhas? Ah, é. Lembra a esquerda que não quis botar aqui no Rio de Janeiro as Forças Armadas para poder combater o crime organizado? Ah, lembra? Então a esquerda é o Eduardo Paes, a esquerda é o Lula. Então é só você escolher. É muito O fácil. Dudu é de esquerda? Eu vou te fazer uma pergunta antes de responder. Ele pode até falar que não é para mim, né? Agora, se você vê um homem beijando outro homem e ele falar que é homem, você vai acreditar? Obviamente que não. Obviamente não. Então como é que eu vou ver o Eduardo Paes dizendo que é de direita apoiando o Lula? Faz todo sentido. É isso. É apoiador. É o Dudu Lula. Ele é soldado, ele falou. Tem um vídeo que ele falou que ele é soldado. Eu sou soldado do senhor aqui no Rio de É Janeiro. mesmo? É. Então, e pro povo de Maricá, ele falou que lá é uma merda. Então, assim, tá lá, tem vídeo na internet, né, falando que Maricá é Você uma tem merda. alguma coisa publicada lá no teu Instagram sobre isso? Tem. Então, assim, Rapaz. eu acho que em Maricá e o povo das comunidades eles vão se arrebentar. Eles tiveram uma votação boa, mas não vai ter nessa, não. Tenho certeza disso. Como criador de projetos e movimentos, qual foi o momento mais tenso em que você pensou: agora tudo vai desmoronar? E algo inesperado te salvou. Qual foi esse momento? Como empreendedor, né, que você diz. Sim, claro. Olha, foi bem no início da minha carreira de empreendedora, né? A gente não tá preparado. A gente não aprende na escola como empreender. No Brasil, pelo menos, não tem esse Não. ensinamento. Então, assim, eu com 11 anos de idade queria empreender e eu montei minha primeira barraquinha de coco em São João de Meriti. E eu vendia coco lá. E aí, eu comprava coco no Ceasa, né? Mas você mesmo? Eu mesmo. Teus pais estavam lá? Sim, a minha mãe ia junto comigo, Claro, sempre claro. me ajudou muito. E quero deixar aqui uma Pode mandar um abraço à mamãe aqui nessa câmera Mas aqui, sempre foi parceiro. maravilhosa, não tem Qual o nome nada. dela? Fátima. Dona Fátima, você tem um filhão maravilhoso, hein? Ela sempre foi uma parceira, uma empreendedora nata, e me ajudou muito nesse processo. Mas eu me lembro um fato, eu era muito jovem ainda, não tinha nem idade para ter maturidade, não tinha nem maturidade profissional, que são coisas diferentes. Claro, claro. E aí eu me lembro que eu começava a comprava 50 cocos, mas chegou um período que eu estava vendendo um caminhão de coco por semana. Só Que pra você ter isso, ideia, brother? real. Você vendia muito. Muito coco. Eu ganhava uma boa É grana. perto da Deli Guaraná que você falou, não? Não, na Rio Douro, na Avenida Rio Douro. Ali perto da linha do trem ali. Rio Douro não é paralela? É, É a paralela ali do matriz. trem. Sim. E aí eu comprei meu primeiro Corcel 2. Olha que O loucura. Corcel 2. Que isso? Eu comprei meu primeiro Corcel 2 com o dinheiro que eu ganhava lá. Então, e aí comprei o carro, né? E assim, o brasileiro, nessa época, hoje é um pouco diferente, mas nessa época eu ganhava e gastava. Economizava muito pouco, só se eu tivesse um propósito e tal. E aí eu comprei um caminhão de coco, cara, e o tempo mudou. Cara, uma semana de chuva e o coco não dura muito tempo não, irmão. É mesmo, cara. O coco, ele rapidamente ele amadurece e tal. E eu entrei em pânico, que eu ia perder o coco, eu comprava o coco já maduro, sabe? Porque como gerava, eu já sabia o time e tal. Água Então, docinha ali. senão o povo não. O cliente, se não tivesse doce, eu trocava, abria outro, enfim. E eu abria daquele formato, né? Com a faca, com o facão. E aí foi interessante porque entrou o pânico ali, sabe? Eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? Se eu não vender esse coco todo, na próxima semana eu não vou ter grana, porque eu não tinha fluxo nem entendia o que era fluxo de caixa, o que era ter um caixa, enfim. Cara, acho que foi o maior pânico na minha vida, mas graças a Deus, e aí foi Deus, não foi nada, né? Com 3 dias, o sol abriu, cara, e foi um cara lá e comprou um monte de coco meu, assim, um monte, assim, muito. Onde ia comprar, não conseguiu, aí foi lá, não, eu quero levar que eu vou pra praia. Comprar a quantidade mesmo. Pra revender. Pra revender. Ah, E ele foi lá, arrematou o coco todo e salvou minha pele. Acho que foi o momento mais delicado que eu vejo, assim, da minha vida. Você balançou ali? Não, claro.
Hoje não balanço com nada. Hoje pode vir qualquer problema que eu tô preparado pra. Eu já entendo que problema é bom e você cresce com ele, tá Sim, tudo claro. bem por isso. Mas nessa época eu não tinha essa maturidade. Então, o problema vinha e virava pânico, era coisa de maluco. Falando de Brasil real, qual é a maior mentira vendida para o empreendedor brasileiro hoje em rede social? Aquele papo bonito que não funciona na prática. Você diz da política ou você diz dos algozes que aparecem aí vendendo sonhos? Pode ser dos algozes vendendo sonhos, não vou falar aqui dos coaches, que eu também sou coach. Então, assim, vou falar dos gurus. Fala de gurus que, né, senão você acaba Não, bom. demonizando a imagem do coach. O coach é maravilhoso. Tem muito profissional bom. Eu acho que assim, o maior problema que a gente enfrenta hoje, principalmente o pequeno empreendedor que não tem um entendimento do que é bom, do que vai ser bom Uhum. para ele, é exatamente o que aquela pessoa entrega. Eu tive essa semana uma reunião com um empresário que ele comprou uma rede de pizzaria e precisava formatar o negócio dele. E contratou uma empresa, até da Barra da Tijuca, né, para poder formatar. E aí ele falou que foi a pior experiência da vida dele. Eu falei assim: "Cara, formatar um negócio é a melhor experiência que você deveria ter". Mas eu fiz uma única pergunta pra ele, falei: "Quais empresas esses caras já formataram?". Eu não perguntei isso. Falei: "Como é que tu contrata um cara sem saber o passado dessa pessoa?". Como fosse assim, um relacionamento. Você vai arrumar uma mulher, você tem que saber o passado dela. Você vai arrumar um amigo, você tem que saber o passado dele. E se tu vai contratar uma empresa, seja ela qual for, você tem que entender o que essa pessoa já produziu, porque uma coisa é você contratar hoje, por exemplo, todo mundo mexe com marketing digital, mas qualquer um mexe com marketing digital. É fácil mexer, é muito fácil. Assiste um canal do YouTube lá, você vai aprender tudo. Até pilotar avião, acho que eu aprendo. Se me deixar lá, eu vou assistir. Agora, saber resolver no momento difícil, de pane, aí, meu irmão, você tem que ter talento, você tem que ter sabedoria, sobretudo, você precisa ter expertise daquilo que você está fazendo. Entendi. E o que falta hoje é o pequeno empreendedor que está precisando de uma mão de obra, é entender que ele não precisa contratar aquele serviço, ele precisa contratar alguém que sabe fazer, que já passou por isso. Entendeu? Faz parte, ao vivo faz parte. Faz parte, meu povo. Tem muita gente vendendo muita ilusão, né, o Sim, Luizinho, na rede social. E você falou do negócio de provavelmente uma empresa de formatação de franchise. sim, Eu acho que é isso. é isso. Errei ou não? É, perfeito. Já recebi gente lá na minha pizzaria me vendendo esse projeto por alguns milhares de reais. Sim. Eu me empolguei um pouquinho, quase que eu entro nessa, mas graças à rede social, meu Deus, que é libertadora, Sim. eu postei um vídeo, postei uma foto de reunião com essa galera. Um amigo meu que já tinha sido abordado por essa mesma empresa, querendo vender uma ilusão para ele, falou: foge, vovô. Mete o pé, vovô. Eu chamo de vovô porque era pizzaria. E eu descobri que os caras estavam vendendo. Ele é palestrante também? Quem? Esse rapaz que você falou? É o que estava Que te apresentando falou? lá? O Que que te me falou pra falou tomar cuidado, não, né? Ele não era palestrante, ele é dono de uma rede Então de esquece. cachorro-quente. Legal. E os caras estavam tentando vender para ele também, Negócio. levaram o dinheiro dele demais da conta. Os caras nunca mais apareceram lá na empresa, graças a Deus. Nunca mais apareceram. O que acontece é isso. Então, assim, uma dica que a gente pode dar para o pequeno empreendedor, Isso, eu queria que você falasse aqui. eu acho que é nessa... exatamente isso. Você quer contratar uma empresa ou de marketing, ou uma empresa de formatação, de gestão mesmo, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você já sabe a tua necessidade, não sabe? Beleza. Agora você precisa fazer o seguinte: saber se aquela pessoa realmente vai resolver o teu problema. Acho que essa é a premissa. Como você descobre isso? Fazendo uma única e simples pergunta. Me fale as empresas que você já resolveu esse problema no passado. Ponto. É desse jeito. O cara tem que te apresentar prova social. É isso. Ele tem que ter prova Não social. tem jeito. Então, assim, eu vejo as maiores empresas hoje de formatação, eles não divulgam o trabalho deles. Pode reparar. Eles só trabalham por indicação. Enquanto as outras que precisam ficar provando o tempo todo, elas estão provando aquilo que elas não são boas. Então, uma dica para o empreendedor: você tem a obrigação de investigar quem você está comprando e trazendo para tua empresa. Seja um funcionário, seja uma empresa parceira, é obrigação, é dever de casa, é o mínimo que você tem que fazer como empreendedor. Você não pode ouvir uma conversa barata na noite e achar que essa conversa pode ser a mulher dos seus sonhos que você vai casar ou o homem dos seus sonhos que você vai casar. Não, você tem que descobrir, passar, testar. Tem que testar, pô, tem que testar.
É a única maneira que você Submeter tem. o teste, né, Não, cara? tem jeito. E você só conhece as pessoas quando você testa da pior Eu forma. tenho uma pergunta aqui de R$1 milhão. Se você tivesse 30 segundos num pronunciamento em rede nacional, olhando para o brasileiro, olho no olho, como você gosta de falar, olhando para o brasileiro que empreende por necessidade, não por sonho, o que Luizinho diria que talvez ele não queira ouvir, mas precisa? Boa pergunta. A primeira coisa que eu falaria pra ele em rede nacional, e eu vou me dirigir à câmera para que isso fique eternizado, é que você, empreendedor, pode chegar onde você quiser. Depende da sua força, da sua energia, da sua sagacidade e, sobretudo, as suas decisões de escolher em prosseguir ou desistir. Lembrando que quando você desiste, você perdeu a oportunidade de ver o quanto você pode ir longe. E se você prosseguir, você vai ter oportunidade de ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para sua família e, sobretudo, ajudar pessoas empregando e avançando e, sobretudo, ajudar a carregar esse país nas costas. Então, o que eu diria para você? Não desista. Continue. Você não sabe quando a chave vai virar do teu negócio. Uau, que maravilha. Vale até um like, pelo amor de Deus. Eu não trouxe aqui, gente, mas vou fazer barulho aqui, ó. Não trouxe o meu sininho, mas toca o sininho das notificações aí. Curta, comente, compartilhe, pelo amor de Deus. O que você tá achando desse papo do episódio de número 16 com o Luizinho Patriota? Cara contundente, firme, pragmático no que pensa. E, cara, pragmático de verdade. Ele vai direto na veia, não tem medo. Pelo que eu percebi, não tem medo de confronto, não. Mas tem um cara que anda meio fera com ele aí. Vai encontrar com ele nos bastidores aí da política, não sei como é que vai ficar. Vai dar, ele não pode dar guerra. E o outro lado também, o cara é meio... Enfim, mas vamos lá. Qual... Só rindo, brother. Eu tô torcendo por esse dia. Eu quero estar lá pra acompanhar. Pior que eu já pensei que esse dia pode acontecer. Entende? Sério? Já. Você tá com medo, velho? Não tô com medo, não. Não tenho medo de nada. É mesmo, sério? Não tenho medo de nada. Mas ele é meio brabo, né? Mas eu não tenho medo de homem brabo, Tem mulher braba. oratória, boa dicção, é firme no que fala, meio contundente. Mas não entrega. Não entrega. É a única pergunta que eu não tenho problema nenhum de... Eu sou uma pessoa educada. Sim. Não vira a cara, essa coisa assim, eu vejo muito pessoal da direita, não, o cara bate, se afasta assim, se me agredir, vai tomar. Ponto. Vai mesmo, cara? Não tem jeito, pode me chamar até de Não, mas porque assim, agora eu tô no assunto assim, a gente tá caminhando aqui. Ai, meu Deus, mas fica até o final que tem muita coisa pra rolar. O esquerdista prega o amor, levanta a bandeira do amor, beleza? Todo mundo sabe disso. Mas na prática eles não estão assim. Quando você, que é de direita, vai pra uma faculdade, eu não quero nem entrar nesse mérito, senão a gente não acaba esse podcast hoje. E chega lá, o cara é achincalhado. O cara é agredido fisicamente. Eu já vi. Agredido, tapa na cara, cusparada, um negócio bizarro. Vou fazer uma pergunta pra você, Luizinho. Se você fosse na UFRJ, Faculdade Federal aqui, o FRJ, né? Sim, FRJ Federal aqui da Ilha do Fundão. Sim. Não é isso? Isso, é FRJ. É que eu confundi com a do Estado. E você fosse lá, debater a ideia, trocar uma ideia, bater um papo, né? Ficar criticando, gritando. É lá trocar ideia, fazer perguntas. E algum militante de esquerda, seja lá, PSOL, PT, chega lá e te agredir. Agredir. Eu vou moer. Você. Agora, não tô querendo criar polêmica, não. Podem me criticar, não criar polêmica, falar não. que não. Eu é o seguinte. Eu conheço um pouquinho você. Você tá lá falando, tá uma fala contundente, como você tá falando aqui. O cara chega lá, te dá uma voadora, que eu já vi isso acontecer. Você corre, chama a segurança ou você encara? Eu resolvo o problema na hora. Mas o que é resolver o problema se me deu voador, vai tomar voadora, pô. É assim que funciona. Tu não faria isso, não? Mas com a galera te filmando ali? Não tem... Olha só. Sério? Eu acho o seguinte. Você sabe que tá sempre alguém filmando ali, tentando pegar pra processar. É uma coisa que se chama legítima defesa. Sim, tá na lei. Né? Então, assim, eu tenho direito, né? Eu nunca vou estar fora da lei, mas eu tenho direito de me defender. Ok. Eu não preciso do Estado para me defender, até porque ele não me defende. Eu corro atrás do meu direito. Sim, claro. Então, pensando dessa forma, eu nunca vou agredir, né, uma pessoa. Esquece. A possibilidade é zero. Sim. Agora, se a pessoa vier pra cima de mim, pode ter certeza que... Você tá falando isso aqui agora, mas você assim, pô, eu só vou saber no momento, na hora. Não, você tem... Eu me conheço. É mesmo? Eu sou um cara muito pacífico. Mas até um ponto. Se você romper,
esquece, tu vai tomar. É que eles são muito violentos, né, cara? Mas eu não Eles tenho... criam tumulto. E ó, ele não aguenta um tapa. Não, eu mas posso falar uma coisa, ele não aguenta um E tapa. criam narrativa. Você vai dizer que vai se defender, porque é teu direito Sim. pela Constituição brasileira, mas eles vão fazer de tudo para que a narrativa coloque você como Pra mim, eu não o réu. nesse ponto eu não tô preocupado. Porque a minha preocupação vai ser o seguinte: entre eles vão falar assim, meu irmão, não vai pra cima do Luizinho, não, que se for, ele volta. É isso. Não tem história. Ponto. É ponto. Agrediu... Vai tomar, pô. Esquece, eu não vou... Ah, não, vou me afastar, botar a mão pra trás. Esquece, já fica o recado. Eu vi muito isso acontecer com o pessoal do MBL. E comigo, não tem essa história. Qualquer um que vier, vai tomar. Ponto. Não tem história. Uau. Homem é... Enfim, vamos lá. Qual foi o maior erro que você já cometeu como empreendedor ou estrategista e que hoje você transformou em metodologia ou conselho para outras pessoas? Pergunta, hein? Muito boa pergunta. Eu acho que o maior erro que eu cometi no passado foi, sem dúvida nenhuma, não entender a questão financeira do negócio. Eu acho que é o coração, né? Então, por muitas das vezes, eu pequei pegando, por exemplo, antecipando cartão. Olha, uma coisa que... Não, eu antecipava boleto. Olha que loucura. Já fiz isso. Eu antecipei boleto com taxas enormes. E antecipar cartão com taxas enormes, onde, se eu tivesse um pouquinho de sabedoria, eu negociaria. Ao invés de pedir, eu negociaria. Então, o que eu faria de diferente hoje, por exemplo? Eu já entendi, e aí fica uma dica aqui, é o seguinte: você precisa de alguma coisa, vai em 10 bancos e negocia o que você quer. Ó, eu preciso disso. Qual a tua proposta? Y. Eu preciso daquilo. Qual a tua proposta? Z. E aí você que tem que determinar o que você precisa e escolher o que vai ser melhor para sua empresa. Não o banco vai te oferecer o que é importante para ele e melhor para ele. Então, acho que essa é a dica sobre esse assunto. Dica de milhões, parceiro. Quando você olha para Brasília, impostos, leis trabalhistas, regulações, o que você vê de oportunidade escondida que a maioria só enxerga como problema? Eu acho que Brasília, acho não, tenho certeza, toca o Brasil todo. E aí, pensando nisso, a gente não pode se entristecer do que pode acontecer. Então, eu acho que o governo deveria, né, e se eles não enxergam, pode ser um ponto de vista deles, incapacidade deles, eu quero enxergar dessa forma. Mas o que a gente precisa trabalhar, eu acho que Brasília precisa trabalhar, é essa questão da fomentação, né, de pequenos e novos empreendedores. Não é como se fosse assim, uma escola de futebol, né? Você não contrata os profissionais já com 18 anos, 19 anos, não. Você investe na base. Exatamente. E eu acho que o empreendedorismo, Brasília deveria investir lá na base. O que é na base? É lá na escola, sabe? Onde você vai preparar o aluno para ele poder entender o que é empreendedorismo, entender a importância do empreendedorismo e ele faz a escolha dele, o que ele quer para a vida. Top. Não como é a formatação hoje das escolas, que é você ser preparado para ser trabalhador. Literalmente é isso. E eu não vejo mal, eu acho que só deveria ter as duas opções e a pessoa escolhe o que ela quer. Concordo com você. Boa resposta, irmão. Para fechar, se o Brasil fosse uma empresa e você fosse o CEO, quais seriam as 3 primeiras decisões ou contratações de mentalidade que você faria no povo e nos líderes para destravar de vez o país para o empreendedorismo? Eu acho que a primeira coisa que eu faria já de cara seria um programa de desenvolvimento de novos líderes. Acho que essa é a primeira coisa que eu faria. Segundo, eu tentaria entender o que os atuais líderes estão fazendo para dar continuidade no primeiro projeto, que é desenvolvimento de novos líderes. E para fechar, né, sem dúvida nenhuma, eu demitiria todos eles que não têm essa mentalidade. Assim, na lata? Pô, pragmático. Sim. Não produziu, não rendeu. Tchau, rua. É isso. É mesmo, cara. Claro, não tem segunda chance, desenrolo. Deveria. A vida não dá segunda chance pra ninguém. Se você fizer errado, a vida vai te devolver. Por que no público é assim? E é por isso que a gente tem a saúde ruim. É por isso que a gente tem uma educação ruim. É por isso que a gente tem o asfalto e a segurança de uma certa forma ruim. Por quê? Há uma complacência de aceitar o inaceitável, que é a capacidade de fazer a entrega. A gente paga impostos muito altos. O Brasil é um dos países que mais arrecada, mas não entrega nada. Então, a gente tinha que ter a cultura da entrega para a população sentir na pele o quanto é bom
ter, de repente, um SUS, que é o melhor projeto que tem, mas não consegue entregar nada. Meu amigo, que papo maravilhoso. Eu vou partir para o encerramento aqui fazendo um convite, um desafio para o Luizinho Patriota, que é ir na casa do vovô mais amado do Brasil, Vô Vicenzo, Pizzaria e Tratoria. E você pode aí acompanhar nossas redes sociais aqui, ó, através do @Vô Vicenzo. Está na descrição desse vídeo. Você clica lá e segue a casa do vovô mais amado do Brasil. O Luizinho está convidado para comer uma Obrigado, pizza, meu irmão. uma massa comigo, tomar um vinho se ele gostar. Se ele não gostar de vinho, Claro. tem suco de uva maravilhoso. E você não pode sair desse vídeo sem antes curtir, comentar e compartilhar. E eu deixei um presente para você no primeiro comentário fixado, que é o nosso combo. Um e-book, Empreendedorismo de Sucesso, Como Superar os Desafios, e o meu livro, está aqui atrás de mim, A Jornada do Vencedor, Como o Fracasso Pode Te Levar à Vitória. Um livro maravilhoso, por um precinho incrível. Primeiro comentário fixado, clica lá, vai direto para nossa loja do Hotmart e você vai ter aí um material incrível para você melhorar como empreendedor. Palavra final aqui com o meu convidado do episódio número 16. Eu queria ter trazido ele no episódio número 13. Será que ia dar bom, gente? Eu viria, tá? Eu viria. Eu não tenho problema de enfrentar um problema, não. É mesmo, tem cara de frente, né? Não tem jeito. Palavra final aí, despedida para nossos telespectadores. Luizinho Patriota. Olha, eu quero agradecer o convite, né, e dizer que eu não esperava que a gente conseguisse entregar tanto conteúdo bom como a gente conseguiu entregar. Eu não esperava que a farofa seria tão gostosa, eu não posso deixar de falar isso. Pô, A farofa maravilhosa e eu tô ansioso para comer a pizza. Não posso deixar de falar isso. Tô muito ansioso para comer essa pizza. Vou comer, vou postar nas redes sociais a pizza linda e maravilhosa. A barba eu não vou conseguir, porque eu não tenho, mas parabéns pelo projeto, eu não tinha visto nenhuma. E sem dúvida nenhuma agradecer o trabalho que você está fazendo, porque eu já vi as outras pessoas que você entrevistou aqui, e essa entrega, se cada um pensasse igual você, fomentar o empreendedorismo, fomentar as políticas públicas, a importância das pessoas entenderem esses dois caminhos, nós não temos ninguém, o governo não faz isso, o Estado, por sua vez, não faz o que deveria fazer, e o que você está fazendo é único, é espetacular, e você está de parabéns pela força e energia sua e dessa equipe maravilhosa que está aqui atrás, fazendo essa coisa acontecer, porque a gente aqui é muito fácil, vir aqui e falar. O que esses caras fazem aí atrás é maravilhoso. Então, eu quero deixar o parabéns para todo o time. Obrigado, irmão. Prazerzaço de receber. Segue aí, deixa a tua rede social aqui pra galera, aqui nessa câmera aqui, ó. Quem não conhece ainda, só botar Luizinho Patriota, joga no Google aí que você vai encontrar aí rapidamente. Segue a gente, acompanhe. Se tiver pergunta sobre empreendedorismo, sobre política pública, fique à vontade que eu estou à disposição para servir o meu país. É isso. Beijo no coração. Até o próximo episódio. E não esquece, antes de sair, curta, comente e compartilhe se você ainda não é inscrito no nosso canal. Pelo amor de Jesus Cristo, se inscreve aí para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do empreendedorismo generalista e também da política, geopolítica, educação e gestão financeira. E hoje você tomou uma aula aqui de patriotismo, uma aula de política. E esse cara que não tem medo. Cuidado, se você é de esquerda, toma cuidado. Encara esse cara que não que vai dar ruim pra tu, parceiro. Vambora. Beijaço, tamo junto.